Bom, lá vamos nós para mais uma daquelas conversas que eu considero conversas difíceis, mas eu acredito que nós deveríamos conversar sobre isso aqui, de alguma forma, inclusive, né? Bom, eu tenho dito que muitas das coisas que eu tenho tentado na minha vida, eu tenho tem sido conversas minhas aqui na minha vida, na vida real, que é diferente dessa vida aqui na tela, aqui, né, falando com vocês. Eu tenho, de certa forma, tentado trazer aqui para vocês de alguma maneira. É só que dessa vez talvez seja uma conversa um tanto quanto difícil, no sentido de que existe uma pequena linha bem fina para que você possa entender o que é que eu quero dizer aí para você. Bom, eu quero que você pegue essa premissa aqui. A premissa é o seguinte: esse vídeo aqui, já vamos entender o que eu quero propor para você. Eu quero propor para você que depois que você desligar esse vídeo, passar para o próximo vídeo aí, que você entenda o que eu quero propor aqui para você, que é o seguinte, né? Eu estou falando repetidamente, né? Eu sei. Eu quero que você seja maldoso. Isso mesmo. O que é diferente de ser cruel. Então é basicamente sobre isso que nós vamos conversar aqui, sobre você precisa ser maldoso, o que é totalmente diferente de ser cruel. Vamos lá! Talvez a melhor forma de da gente entrar nesse assunto é eu contando histórias. Eu contando histórias que aconteceram comigo e que a partir dessas histórias eu acho que vai, como essa ilustração, eu acho que vai valer a pena para que a gente tire uma conclusão de tudo isso daqui e chegue a algum lugar. Bora lá. Bom, já vou avisar que o vídeo de hoje vai ser demorado, viu? Já falamos um monte aqui, vai ser demorado. Se você não tiver a fim de ouvir esse assunto, é bom pular pro próximo aí, tá? Ah, esse negócio você tem que já entregar todas as respostas no começo do vídeo e para agarrar a atenção. Cara, vou falar para você. Se você não quer ver isso aqui, pode sair, porque isso aqui é um pensamento que eu tenho que falar de uma forma que seja devagar mesmo, para que a gente vá fechando as lacunas e vai chegando a uma conclusão juntos aqui, certo? É isso. Então não vai ser nesse caminho que a gente vai correr. Mas bora lá. Vou contar uma primeira história aqui para que vocês ilustrem. Bom, eu tenho. é, eu acho que eu já mostrei em alguns vídeos aqui. Eu tenho um cachorro e esse cachorro basicamente ele veio das ruas, né? É o nosso famoso street dog, né? Nosso famoso caramelo, né? Ela é dessa marca brasileira maravilhosa, inclusive, né? E o fato de eu ter retirado ela das ruas, né? Ela manteve alguns hábitos dela da rua, do que ela aprendeu nas ruas, né? E eu não consegui tirar esses hábitos. Qual é o hábito que eu estou falando? Bom, o meu cachorro, para que para muitos pode parecer isso uma maravilha, uma glória, nossa, que benção. Para mim é uma coisa que me incomoda muito, é que meu cachorro não consegue ir ao banheiro em casa. E simplesmente ele não consegue. Ele precisa de grama, ele precisa de ar livre, ele precisa ver, apreciar as obras dos outros cachorros na rua, para que ele consiga fazer. Se eu deixar esse cachorro aqui um mês guardado dentro de casa, ele vai ficar um mês sem ir no banheiro. Cara. É incrível. Eu já fiz um teste aqui e esse teste, inclusive, custou alguns exames e eu decidi nunca mais tentar forçar o cachorro a usar a casa de banheiro. Né? Dito isso, ela precisa ter esse contato com o solo. Eu sou daqueles
proprietários de caramelos que precisa estar o tempo todo andando na rua, né? Eu tenho que caminhar na rua aí pelo menos 2 vezes por dia, né? No melhores dos mundos é 2 vezes, às vezes ela pede até para ir mais vezes à rua, né? Principalmente quando tá com uma coisinha na barriga, alguma coisa assim, ela pede para ir mais. Mas sim, o cachorro pede para ir ao banheiro. Aqui em casa, exatamente. O cachorro pede para ir ao banheiro. Pois bem, dito isso, não sei se vocês sabem, mas caminhar na rua, levar o seu cachorro para que ele visite as gramas aí por esse mundão, não é uma coisa que podemos dizer assim, de certa forma, que existem pessoas que aceitam isso daí de beleza, certo? Ah, você vai ali, leva o cachorro, passa o vizinho tá ali, o cachorro cheira, ele dá uma mijada. Não é todo mundo que fica feliz com isso daí. Talvez, eu até entendo esse ponto de vista, né, que é o meu cachorro indo lá, ele estimula qualquer cachorro da rua ir lá e fazer, né, as necessidades, e cachorro de rua não tem pessoas que recolhem, né, os dejetos ali, não tem, simplesmente não tem. Eu sei que provavelmente isso deve ser algo que incomode muita gente. Até aí, eu entendo. Mas o ponto que eu quero falar aqui é que é o seguinte: existem formas e formas de abordar sobre esse assunto aqui. Talvez eu precise ir um pouco antes e fazer uma ilustração de algo que aqui em casa é um assunto que eu e minha maravilhosa esposa nós sempre conversamos, né? Por quê? Existem ultimamente eu tenho viajado muito, eu tenho ficado muito longe de casa e acaba que sobra esse serviço para que ela faça, né? Essa responsabilidade aí. Eu chamei de serviço, mas é uma responsabilidade. E, cara, é uma mulher com um cachorro. Em um bairro que, assim, querendo ou não, não podemos dizer que seja um bairro assim tão seguro. Talvez essa seja a palavra. Dito isso, eu faço um exercício pessoal que talvez possa parecer um tanto quanto loucura na minha cabeça. Mas por onde eu caminho aqui em volta no bairro com o cachorro, eu mapeio basicamente todas as casas, todas as rotas de saída, quais as opções, quem são os cachorros, aonde eles estão. Eu sempre ando, pelo menos no raio aonde eu encontro, eu faço esse exercício. Pô, se eu faço isso 2 vezes por dia, então vocês imaginam o quanto que eu faço ao longo do ano, né? Essa observação. Eu só ando assim, observando. Né? Você pode me chamar de louco, mas eu chamo isso de autoproteção. E aí, né, vamos lá, vamos às situações. Né? Então já aconteceu alguns momentos aqui em que, óbvio, né, eu mapeio o cachorro, ali tem um pitbull, ali tem um rottweiler, então eu sei que nem todos os proprietários de cachorro, eles têm a mesma atenção que eu só garanto por mim mesmo, sabe, e é isso. Não tem como eu saber o que passa na cabeça das outras pessoas, né? Então a pessoa vai entrar dentro de casa, abre o portão de qualquer jeito, o cachorro, você tá passando na frente da casa ali, ele pode correr o risco de ver o portão aberto e sair atrás de você. Então meio que você tem que fazer esse desenho, né, esse desenho mental assim de possibilidades de coisas que podem acontecer e você ter opções de como saber lidar quando as coisas saem do controle. Basicamente, o vídeo de hoje eu quero colocar algo na sua cabeça que é para você esteja preparado para quando as coisas saem do controle. Até inclusive eu já fiz algum vídeo aí em algum momento, já falei sobre ser temido aqui em algum vídeo, mas isso aqui serve como um complemento para outras coisas que eu venho falando aqui em vídeos anteriores. Eu quero que vocês entendam isso aqui também.
Dito isso, então eu faço esse exercício, vamos chamar de exercício de mapeamento, de entender de onde estão as coisas e por aí vai. E já passei por algumas situações do tipo pessoas me confrontarem pelo fato de meu cachorro estar passando por ali e fazendo a necessidade. Ah, eu sou o cara que anda com um saquinho para recolher, gente. Isso aí é um hábito e eu acredito que esse é o caminho da cidadania, né? Esse é o caminho. Ninguém é obrigado que meu cachorro faça necessidade ali e fique a necessidade ali. Óbvio, né, cara, fazer um xixizinho não tem nem como eu recolher isso, né? Só se eu andasse com, sei lá, com uma fralda, não sei qual que seria a solução. Mas o sólido, o sólido, a gente recolhe. Eu recolho, volto para casa e jogo no lixo. Beleza, ótimo, tranquilo. Mas a percepção das pessoas, às vezes, não vai, né, nesse ponto de vista de, cara, essa pessoa está recolhendo. Às vezes a pessoa está tão incomodada pelo excesso de coisas ali de terceiros que a hora que ela vê eu ali passando, ela encontra o bode expiatório ali para qual ela pode descarregar aquela raiva ali. Existem pessoas que são movidas assim só pela raiva mesmo, existem pessoas que querem simplesmente chamar a atenção. Então tem gente que quer chamar a atenção porque quer posar de vítima, isso aí é uma outra coisa que a gente um dia pode conversar sobre esse tipo de atitude. E existem pessoas que querem realmente instruir, né, pelo papel de, pô, cara, não vacila aí, né, ajuda a manter aqui e tá tudo bem. Existe esse tipo de pessoas também. Vamos lá. Dito isso, eu já passei por todos esses tipos de situações, né? Inclusive aqui na região é mais a situação da pessoa querendo te chamar a atenção, como uma forma. Inclusive aqui eu conto até uma história para vocês. O cachorro tinha acabado de fazer a necessidade ali, e aí o que aconteceu? É onde a gente entra já dentro do que eu quero falar para você aqui sobre ser maldoso. Você enxergar maldade, você está preparado, você está pronto para proteger seu espaço, custe o que custar, que é diferente de ser cruel. Crueldade vem de fazer mal pelo mal, é basicamente isso daqui. E ali o cachorro havia feito o sólido ali, né, e aí eu estava num momento que eu estava agachando para pegar, para recolher. E aí o proprietário não era nem da casa, era da casa vizinha, né? Era um senhor. Ele veio à distância, né? Falando alto comigo, mas ele estava acompanhado de mais dois rapazes com ele, né? Então talvez aquilo ali deva ter encorajado ele a falar dessa forma. E ele veio já falando de longe, falando, como não sei o que lá, veio falando num tom que foi um tom agressivo comigo. E a minha resposta foi de acordo com o tom dele. Foi agressivo também. Não sei se esse senhor estava preparado para encontrar a Rússia ali, né? Talvez ele devia ser um país pequeno, estava testando, vamos ver se a mãe Rússia tem coragem. E, cara, a mãe Rússia, eu vou falar para você, é complicado, hein? Bom, tá bom. Dito isso, eu respondi com firmeza, com aquela maldade no coração mesmo, maldade, aquela imposição, e deixei bem claro que ao mesmo tempo que era uma situação que não me agradava, eu ter que fazer isso daí, não me agradava ter que parar para dar satisfação para um velho no meio da rua. E aí é isso, ficou essa situação maravilhosa. Vocês imaginam o clima deste conflito aí, como é que foi maravilhoso, né? Mas é isso, talvez é isso que eu quero, dito essa ilustração aqui, é isso que eu quero falar para vocês. Eu já passei pela situação que é o contrário. O vizinho aqui do lado, ele encostou, eu passei, ele encostou a caminhonete e até contei essa história agora há pouco aqui para minha esposa, inclusive,
que ele desceu da caminhonete, assim, a mais ou menos uns 30 metros de mim, eu tava de costa, ele pegou e me chamou e falou assim, ô amigão, você tem saquinho aí? Aí eu peguei e tirei o saquinho do bolso. Aí ele pegou, me deu o positivo e falou, não, beleza então, tá tranquilo. Virou as costas e foi embora. Então você vê a diferença do tratamento. Provavelmente este cara, né, pela casa que ele tem ali, né, que é uma casa um tanto quanto grande, bonita e por aí vai, pelo carro que ele tem, ele, pelo que ele faz também, que depois eu descobri que qual que era né, que era o que esse senhor faz, né, provavelmente ele sabe, ele está acostumado a lidar com pessoas, né, então ele teve uma forma inteligente de abordar, né, que é uma forma positiva. Foi maravilhoso, cara. Eu acho totalmente justo. Não tô aqui querendo posar de vítima porque meu cachorro tá querendo cagar na casa dos outros. Não é isso. Cara, entenda que é uma coisa que eu tenho que fazer por necessidade, porque senão simplesmente eu mato o cachorro. Simplesmente essa é a opção. E isso não vai acontecer. Então eu tenho que estar aberto ao conflito e a correr esse tipo de risco pelo cachorro. E beleza, para mim tá tranquilo eu ter que correr esse tipo de risco. Eu não tenho problema nenhum. Dito isso aqui, então essa ilustração aqui, então eu trouxe coisas aqui, 3 pontos que eu acho que seriam legais da gente pensar. Então pega essa ilustração sobre ser maldoso é muito diferente de ser cruel. Eu trouxe 3 pontos aqui, para que a gente pudesse ilustrar isso aqui. Talvez antes de eu falar os pontos aqui, vocês poderiam me responder algumas coisas aí que eu gostaria de saber de vocês. Eu gostaria de saber aqui, nesse primeiro ponto, você já sentiu em algum momento da sua vida que você precisaria ser maldoso para se proteger? Você já sentiu isso? Esse é o nosso primeiro ponto, né? Aqui é o ponto que eu falo sobre proteger seu espaço. Ser maldoso significa proteger seu espaço. Isso é para mim, na minha opinião. Ou seja, ser maldoso é saber colocar limites, dizer não e impedir que pessoas abusem da sua boa vontade. Pois é. Tem grande chance de você já ter passado por essa sensação. Cara, esse folgado aí tá abusando da minha boa vontade. Tem grande chance disso daí. Não acredito que só comigo aconteça essas coisas aqui, né? Você precisa entender que ser maldoso significa entender que, se for preciso, você estará pronto para fazer o necessário para proteger os seus. É o exemplo do meu cachorro aqui, ou da minha esposa. Se for necessário, eu estou pronto para defender os meus. Eu não estou nem aí se isso o resultado disso for meu fim. Eu não estou nem aí. É exatamente isso daí. E aqui é fazer o que for preciso para proteger os seus, mesmo que isso aqui desagrade os outros, inclusive. O que é muito diferente da crueldade. A crueldade, ela vem do simples prazer de fazer maldade. Você ser uma pessoa cruel significa que você tem prazer em fazer maldade, que é muito diferente de você ser uma pessoa maldosa. Você conseguir fazer a leitura do que é mal, você fazer a leitura da maldade, você entender o que a forma como está falando com você, as coisas como estão acontecendo. Isso é você ter um olhar de maldade, que é muito diferente de crueldade. Crueldade é só o esporte de fazer mal, é o prazer em fazer mal. Logo, aqui nesse tópico, eu estou propondo para você que você desenvolva a maldade como uma ferramenta de autoproteção. Eu acho que ficou bacana nesse sentido aqui, isso aqui. Acho que talvez faça, né, sentido para muita gente, pelo menos para mim faz sentido. Dito isso, vamos ao segundo ponto aqui.
Mas antes disso, eu gostaria de que você me respondesse uma pergunta aqui. Uma segunda pergunta, que é uma dúvida que, sinceramente, eu tenho. Eu gostaria de saber de você aí. Em algum momento da sua vida, você já sentiu ou percebeu que você estava sendo bonzinho demais e que isso poderia fazer você se ferrar muito, se ferrar de verdade? Pois bem, o tópico agora, né, o segundo ponto que eu trouxe para vocês, que talvez é a minha forma de responder essa pergunta, é o seguinte: a bondade sem força, ela se torna fraqueza. Isso mesmo, né? O famoso bonzinho demais só se ferra. Cara, o mundo é cruel. O mundo é cruel, ele não é maldoso. O mundo é cruel e você tem que ser maldoso para conseguir lidar com esse mundo. Aqui eu quero que você tenha cuidado, porque a bondade, quando ela não é equilibrada com a firmeza, ela abre espaço para a exploração. Ou seja, algum folgado por aí pode aproveitar dessa situação com você. Certo? Então, aqui o nosso desafio é aprender a defender os nossos valores, mesmo que você pareça ser duro demais, está sendo duro demais. Ou seja, para mim, ser maldoso significa não deixar que passem por cima de você. É isso aqui que eu quero. Eu quero te encorajar a tomar atitude, te encorajar a se posicionar de uma forma que te torne um ser a ser temido. Como eu já disse no vídeo sobre ser temido. Isso nos leva a um nosso terceiro ponto aqui, que eu também eu posso começar a fazer. Eu fiquei com eu escrevi aqui uma pergunta para que você possa estar me respondendo aí, e aí a gente entra nesse ponto, né? A pergunta é a seguinte: você já teve que tomar uma atitude difícil de forma que essa atitude ela mostrou que você simplesmente estava disposto a fazer aquilo que deveria ser feito, custe o que custar? Você já teve que tomar uma atitude, uma decisão muito difícil que leve a essa condição, a esse sentimento? Dito isso, o nosso terceiro ponto que eu trouxe aqui para ilustrar, eu falo desta forma: a maldade, ela é atitude, ação e posicionamento. É isso que eu quero propor para você nesse terceiro ponto. Então preste atenção. Crueldade nasce da vontade de simplesmente ver o outro sofrer, que é muito diferente da maldade, de ser maldoso. Dito isso, a maldade que eu estou falando é sobre tomar atitudes difíceis, desagradáveis, mas que são necessárias para a sua autopreservação, para a preservação de você, para a preservação de quem está em volta de você, para a preservação dos seus. A ideia aqui, talvez já para fechar, é que você tenha o propósito de crescer, proteger e melhorar. Eu acho que com isso já chegamos a algo muito interessante aqui nesse vídeo e que talvez conseguimos aí chegar a algum lugar. Dito isso, se você não me conhece ainda, eu sou Preto, autoproclamado generalista em tudo, e esse aqui é o canal que a gente sai falando coisas desse tipo aqui, né? Coisas da minha cabeça. Eu tento conectar o que está acontecendo na minha vida, ou tudo que eu tenho testado, tudo que eu tenho feito, tudo que está acontecendo, e tento trazer aqui essas lições, esses testes, essas coisas aqui, de uma forma que eu, ao documentar isso aqui, vale a pena para você aí do outro lado de alguma forma, né? Dito isso, eu espero que este vídeo aqui sirva de um certo alerta, né, para que você não seja um bom e velho cordeirinho. Eu acho que essa seja o ponto central de tudo isso daqui, certo? Se é para perder, se é para ser derrotado, que essa derrota ela tem que sair cara pro outro lado. Você tem que cair batendo e batendo doído. É isso que eu quero que quem está inscrito aqui, quem assiste meus vídeos, que tome atitudes dessa forma, certo? Se prepare para agir desta maneira, para fazer aquilo que é preciso, e não importando
a consequência, e desde que isso aí de fato proteja os seus, né? Aquilo que é valioso para você. Sendo assim, se você gosta de conversas assim, que pode às vezes parecer conversa de maluco, eu gostaria que, se você gosta aí, se inscreve aí no canal, e é isso. Aí a gente pode estar trocando mais ideias assim, certo? Dito isso, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau!